Canal Pretz FC no YouTube com mais uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal, sempre trazendo conteúdos diferentes para todo mundo que está sempre conosco por aqui. Hoje eu tenho o prazer imenso de conversar com o Rômulo, jogador brasileiro que já está há algumas temporadas na Itália, naturalizado italiano, já foi convocado para a seleção italiana, inclusive, e que vai conversar conosco a respeito da sua carreira e também do momento do futebol. Tudo bem, Rômulo? Prazer imenso em ter você aqui conosco, uma satisfação imensa, um grande abraço, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, o prazer é sempre nosso estar falando com vocês aí no Brasil e fiquei muito feliz do convite, vai ser um maior prazer estar batendo esse papo com vocês aí. Você está na Itália nesse momento? Tô aqui na Itália, em Verona, aguardando aí algumas possibilidades que estão surgindo, treinando forte aqui, um pouco ansioso para saber o futuro, mas está perto de acontecer aí. Que legal. Só para lembrar, eu nasci em Porto Alegre, você é meu conterrâneo gaúcho, né, cara? Você nasceu em Pelotas, é isso? Isso, nasci em Pelotas, a minha família inteira é de Pelotas. Hoje, na verdade, os meus pais, eles moram em Santa Cruz do Sul, né, pertinho de Porto Alegre também. E toda a família da minha esposa mora em Caxias do Sul, pertinho de Porto Alegre também. Somos gaúchos, com muito orgulho, e às vezes bate saudade da nossa terra aí, vou te falar a verdade. Eu imagino, até porque o Rio Grande do Sul é um estado realmente maravilhoso. Eu estou aqui em São Paulo e você está em qual cidade, por favor? Estou na famosa cidade de Romeu e Julieta, Verona. Opa, estás em Verona, que espetáculo, que espetáculo. Você está livre no mercado, Rômulo? Só para dar uma situada nesse momento, você terminou o contrato? Tô livre. Na verdade, eu e o meu empresário, nós planejamos isso, né? Porque tinha a opção de renovar o contrato, de estender ele por mais algum tempo, só que a gente queria fazer essa última temporada aqui para ficar livre no mercado, até para que se abrissem novas possibilidades. Então, graças a Deus deu certo dentro do nosso planejado. A gente está recebendo bastante propostas aí bem interessantes aqui na Itália e no Brasil. E agora, dentro de poucos dias aí, a gente já vai conseguir definir melhor o nosso futuro. Que legal. Aqui no Brasil, dá para revelar os clubes? Na verdade, eles pediram um pouco de cautela, né, para não expor muitos clubes. O que eu posso te falar é que são 2 clubes grandes de São Paulo e 2 clubes grandes do sul aí do Brasil. E, na verdade, nesses últimos 2 dias surgiu um clube grande lá do Rio também, que meu empresário, Alex Rodrigo, está trabalhando forte com esses 5 clubes. Agora eram 4, agora surgiu mais um clube forte lá do Rio e a gente tá ouvindo, né? Vamos ver qual que é o projeto, quais que são as possibilidades para a gente tentar definir. Esses 2 clubes do Sul têm alguma relação conosco, ô Rômulo? Em qual sentido relação conosco? São próximos a nós, por exemplo? São próximos a nós? A nossa origem. Eu vou deixar aí pro pessoal ficar pensando um pouco. São 2 clubes grandes, bem grandes mesmo aí do sul do Brasil. Que legal, cara, que legal. Agora, cara, eu me lembro muito de ti, velho. Na lateral direito, depois virou um volante, cara. Como é que foi essa transição, essa mudança de carreira que você teve também, fazendo sucesso aí na Itália, um futebol difícil, não é fácil realmente jogar no futebol italiano. O que você pode nos contar? Na verdade, assim, Alexandre, foi o inverso, né? Desde pequenininho, né? Desde as categorias de base lá do Chavante, quando eu comecei no Brasil de Pelotas, lá sempre fui meio de campo, né? Volante, primeiro, Sim. segundo volante, aquele que sai um pouco mais, às vezes aquele que fica um pouco, sempre ali no meio campo. E surgiu a oportunidade de fazer a lateral direita, porque estava faltando um lateral direito num clube. Acabei fazendo, me destaquei ali, joguei por uns 2 anos também na lateral direita. Quando eu cheguei aqui na Itália, 9 anos atrás, na Fiorentina, vim como lateral, porque eu estava jogando no Atlético Paranaense como lateral. Só que aqui o lateral, ele é muito defensivo, né? Sim. Aqui na Itália é muito defensivo. E como eu tinha características também ofensivas, então já nos primeiros 6 meses, voltei à minha posição de origem, que é no meio campo, e graças a Deus deu certo. Chegamos em grandes clubes aqui, como a Juventus, Lazio, Gênova. Graças a Deus fui convocado 2 vezes para defender a seleção italiana aqui, sempre no meio de campo, que é a nossa posição de origem, né, onde eu me sinto bem, melhor para jogar.
Graças a Deus também a parte física avantajada, né? Porque nesses últimos 9 anos aqui, por 4 vezes, eu fui o jogador que mais se destacou fisicamente no campeonato italiano. Por 4 anos seguidos, o jogador que mais fez metros acima dos 25 quilômetros por hora. E quando a gente se fala de Itália, né, Alexandre? Eu acho que hoje é o campeonato que mais exige fisicamente dos atletas a nível mundial. Tem a Premier League ali, mas fazendo os comparativos em números físicos, a Itália ainda está na frente, porque exige muito da parte física. Então, ser considerado por 4 anos o jogador melhor fisicamente num campeonato como o campeonato italiano nos deixa super orgulhosos, né, felizes, e isso nos dá motivação para trabalhar cada vez mais, cuidar da alimentação, cuidar do descanso, do repouso, para que a gente tenha essa longevidade aí por muitos e muitos anos na carreira ainda. Cara, meus parabéns, porque 33 anos, quando eu comecei no jornalismo, 33 anos, o jogador já estava praticamente no final da carreira. Não tinha mais muito tempo para avançar, né? Hoje tem jogadores aí que se cuidam, que me parece ser bem o teu caso, que podem ir até os 40, 42, jogadores de linha, bem posicionados, bem fisicamente, de uma maneira absolutamente natural. Sim, sim, a gente tem N exemplos aqui na Itália de jogadores que já passaram dos 38, estão jogando alto nível. Então, isso depende muito do atleta, né? Infelizmente, muitos jogadores de futebol, graças a Deus, isso está mudando nesses últimos anos, né? Está se profissionalizando cada vez mais o futebol. Então, os jogadores que antigamente era o chamado boleirão, só jogava no domingo, mas comia mal, dormia mal, muita noite. Isso está mudando, os jogadores estão se tornando cada vez mais profissionais, isso é um bem para o nosso esporte, né? Mas eu, desde pequenininho, sempre fui muito focado, muito dedicado naquilo que eu faço. Eu amo jogar futebol e eu sempre vi isso como um sonho, então não podia não fazer o meu melhor para que eu pudesse chegar fisicamente em alto nível depois dos 30 anos. Então a gente tem mais uns 6, 7 anos aí fisicamente alto nível, né? Depois, tecnicamente, cada um tem aquilo que tem, isso é um dom de Claro, Deus, é um talento natural, claro. mas fisicamente a gente tem que estar preparado para render sempre o máximo. Ô, Rômulo, eu me lembro do Verona, campeão de 85, que foi um título espetacular, na época que o campeonato já Exato. muito disputado, com o Maradona e o Careca no Napoli, com o Milan formando aquele timaço que viria a ser dominante na Itália, a Juventus, que era a base da seleção, né? Então é um negócio espetacular. Aquele time tinha o alemão Hans-Peter Briegel, tinha o dinamarquês Larsen, tinha um carequinha chamado Fana, italiano também. Se eu não estou enganado, o zagueiro Vierkovud. Era um time muito forte fisicamente, muito bem equilibrado e que foi campeão italiano. Isso aí é comentado na cidade, é lembrado toda hora isso em Verona, meu caro Romulo? Com certeza, é o único título, né, da Série A do Verona. Então, os torcedores, na verdade, os torcedores aqui na Itália, eles são muito gratos pelos jogadores. Um jogador que joga mais de 3, 4 anos com a mesma camisa, ele já se torna praticamente um ídolo. Isso é muito legal aqui na Europa, principalmente aqui na Itália, esse reconhecimento da torcida. E imagina com jogadores que ganharam um título inédito, né? O único título da história do Hellas Verona na Série A. Então ficou marcado, eles comemoram todos os anos. Volta e meia eles trazem os jogadores que fizeram parte daquele título histórico, heróico. E isso é bem legal, muito, muito legal esse reconhecimento que os torcedores, que o clube, né, que o país tem pelos jogadores que se destacaram aqui. Só para quem não conhece, Chievo Verona e Hellas Verona são coisas diferentes, né? São dois times diferentes. E qual desses times seria o equivalente ao campeão de 85? Só para quem não conhece, para explicar um pouquinho, por favor. Os dois clubes são aqui de Verona, tanto Chievo Sim. Verona quanto Hellas Verona são aqui, são daqui. Só que o Chievo Verona, ele pertence é como se fosse um pequeno bairro de Verona. E o Hellas Verona é o time maior, que tem a maior torcida. Para te ter uma ideia, a torcida do Verona, quando o time está indo bem, assim, né, o estádio lota.
É uma coisa impressionante a torcida, a força que tem a torcida do Hellas Verona, que foi o clube onde eu atuei. É uma torcida gigantesca, apaixonada, e tifosi giallo-blu, começou no Chiamati, tifosi giallo-blu. Então são torcedores que realmente amam o clube, uma torcida muito grande. E o Chievo também é uma equipe tradicional aqui na Itália, porque Sim. já fez quase 20 anos de Série A, né? Agora ele foi para a Série B, mas logo está voltando para a Série A de novo. Só que por ser de um bairro pequeno, né, tem uma torcida um pouco menor, então a evidência fica toda para Hellas Verona aqui na cidade. Muito bem. O domínio da Juventus, ele assusta a concorrência? O campeonato italiano realmente ele ficou unilateral, dá para dizer assim? Ou você acha que a curto prazo esse tipo de coisa vai acabar? Porque, pô, a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, né? E é um domínio realmente absoluto no Calcio, na Liga Italiana. Nesses últimos 8 anos, sim, né? Foram 8 títulos seguidos dessa última temporada. A Juventus tem essa supremacia, né? Porque é realmente um time muito forte que contrata os melhores jogadores. Eu acho que a partir desse ano o cenário muda porque a Juventus não fez um ótimo mercado como faz, né, em todos os anos. Uma troca de treinador, eu tive a oportunidade de jogar com o Andrea Pirlo, que é o atual treinador da Juventus, que como jogador indiscutível, um craque de futebol, um dos maiores da história do futebol, com certeza. Só que como treinador, é claro que é uma aposta, né? É uma aposta. Todos aqui na Itália, pelo o que o Pirlo representa para a Itália, todos esperam que ele seja o novo Zidane como treinador. Só que, claro, isso só o tempo vai dizer, é uma coisa bem difícil. E já nesse ano, a Inter de Milão ficou a 1 ponto só da Juventus, né? Por 1 ponto não conquista o campeonato italiano. Então, eu acho que a partir desse ano, o campeonato vai estar muito mais equilibrado. A Inter de Milão está vindo muito forte esse ano. O Antônio Conte, que foi o treinador que me pediu na Juventus, quando eu cheguei na Juventus, só que quando eu cheguei, ele brigou com a diretoria e saiu. Então, quando eu cheguei, já estava o Alegre como treinador. Mas o Antônio Conte é um treinador sensacional. Tinha esse boato que ele poderia sair da Inter, mas acabou ficando, renovando, já trouxe jogadores fortes. Então, eu acho que esse ano a Inter, a nível de mercado, fez um mercado muito melhor que o da Juventus, com uma permanência de treinador que os jogadores já conhecem, diferente da Juventus, que está num período novo de renovação. Então, eu acho que a Inter tem tudo para brigar pelo título, mas muito forte esse ano, juntamente com o Milan, que fez uma contratação muito boa, né? Não só a permanência do Ibrahimovic, que estava em discussão, mas a aquisição do Sandro Tonali, que eu acabei jogando esse ano com ele lá no Brecha, um talento extraordinário, muito comparado ao Pirlo. O Milan também está vindo muito forte esse ano, então eu acho que vai ser um campeonato bem legal de ver. O Tonali, então, ele lembra o Pirlo, é um jogador com uma capacidade técnica diferente. Você imagina que ele seja a grande revelação do momento na Itália? Na Itália ele é a grande revelação, pela idade, pela experiência, pela capacidade técnica, pela força que ele tem, bate muito bem falta. Eu já dei várias entrevistas aqui na Itália, Alexandre, e o pessoal sempre perguntou isso para mim, né, por ter jogado com os dois jogadores, as semelhanças, né, se as características ali são parecidas, se dá para fazer algum tipo de comparação. O que eu tenho respondido é sempre a mesma coisa, né? Eu acho que fazer uma comparação do Tonali com o Pirlo, nesse momento é errado, principalmente porque a gente vai colocar muita pressão em cima do menino de 20 anos. Porque vamos dizer que o Milan não vá muito bem esse ano, e ele está se adaptando, porque está chegando num clube de peso, né, aqui no futebol italiano. Isso pode trazer consequências ruins para o menino, que é um menino de 20 anos. Sim. Então, acho que é um pouco errado fazer algum tipo de comparação. Uma, porque o Pirlo ganhou tudo como jogador de futebol, e inclusive a Copa do Mundo, né? E outra, para que a gente não coloque muita pressão em cima de um menino que acabou de fazer 20 anos. Muito bem. Daqui a pouco eu quero falar mais a teu respeito, Rômulo, porque eu me lembro de você, mas como você está há muito tempo na Europa, daqui a pouco você volta a jogar aqui no Brasil
e as pessoas querem saber mais de como você atua, de como você joga também. Mas só para fechar em relação à Itália, quando a Itália não se classificou para a Copa de 18, ficou um trauma muito grande no futebol interno. Isso abalou um pouco as estruturas, as pessoas viram assim, pô, a gente tem que mudar alguma coisa, e algo está mudando na questão de pensamento dos italianos, ou você não enxerga dessa maneira? Não, foi um baque muito grande, porque a seleção da Itália, junto com a seleção brasileira, são as duas seleções mais tradicionais do futebol mundial, né? Juntamente depois com a Alemanha, mas a Itália tem um peso ainda mais forte, né? E não participar de uma Copa do Mundo repercutiu muito negativamente aqui na Itália e fez com que os clubes se movessem em um todo, como se fosse o mesmo time, para que colocasse muito mais atletas italianos para jogarem. Porque se tu pegar as estatísticas aí, Alexandre, nos últimos 10 anos, a maioria dos times aqui na Itália escalavam muito jogadores estrangeiros. Então, isso acabava dificultando muito, porque o jogador italiano não é como o jogador brasileiro. O jogador brasileiro hoje, ele joga em praticamente todos os países do mundo. Então, o Tite, quando tem que fazer uma convocação, ele vai nos principais campeonatos, seleciona os jogadores, e isso faz com que a seleção brasileira seja forte. Na Itália é diferente, os jogadores que são convocados, 99,9% atuam na Itália. E se os clubes estavam sempre escalando jogadores estrangeiros, então quer dizer, os jogadores italianos perdiam condição, perdiam espaço, não conseguiam se colocar em evidência. Então, isso nos últimos 2, 3 anos mudou. Mudou bem, porque a gente viu vários times aí com 6, 7, 8 jogadores italianos titulares. Então, isso não acontecia há bastante tempo e deu frutos, porque a seleção italiana bateu o recorde de vitórias seguidas com o Mancini agora como treinador. Eu acho que fez 12 ou 13 vitórias seguidas, algo que não acontecia, acho que nunca aconteceu na história, né? Tanto que ele bateu o recorde. São primeiros agora na National League, vão chegar muito forte para o europeu. Então, aos pouquinhos, a gente está colhendo frutos desse trabalho que está sendo implantado. Eu digo a gente colhendo porque eu também sou metade italiano, né? Então, já me considero um pouco italiano aqui. No Brasil e Itália, você torce pelo empate? Tem que torcer pelo empate, né, Alexandre? Não dá. Ai. Mas você se naturalizou por uma opção pessoal ou profissional, pensando na seleção italiana? Porque, para que as pessoas lembrem, você já vestiu a camisa da Azzurra. Exato. Fui convocado 2 vezes para defender a seleção italiana. Já estava entre os 23 que iam disputar a Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Quer dizer, jogar pela seleção italiana no país onde eu nasci seria algo assim, ó, muito legal mesmo. Mas infelizmente eu tive uma pubalgia muito forte que não pude jogar essa Copa do Mundo, né? Tive uma conversa bem franca com o Cesare Prandelli, que era o treinador na época, e doeu bastante, porque o sonho de qualquer jogador de futebol é disputar uma Copa do Mundo. E doeu bastante, mas graças a Deus me recuperei bem, nunca mais tive nenhum tipo de problema, já se passaram 6 anos, voltei a jogar em alto nível, mas claro que as lembranças amargas, né, daquela despedida da Copa do Mundo, elas ficam, dói, mas faz parte, a gente tem que conviver e tirar o máximo daquela situação para crescer não só como jogador de futebol, mas como ser humano. E voltando à tua pergunta, quando eu jogava no Brasil ainda, eu sempre soube, né, que meus familiares vieram da Itália, foram para o Brasil, escaparam aqui, na verdade, fugiram da Itália por causa da guerra. Então, sempre teve o sangue italiano dentro de mim e por ter esse direito, eu sempre corri atrás para que eu pudesse ter, né, a possibilidade. No início, para abrir portas também para mim vir aqui para a Itália, né, para não ser um estrangeiro, que os clubes podiam contratar 3 estrangeiros por temporada. Então, claro que por ter o sangue italiano, mas também para ajudar profissionalmente. Na verdade, as duas coisas se uniram e graças a Deus deu certo. A gente está aí já tem 9 anos.
Que legal, cara. Que bela história, hein, Rômulo? Só para lembrar que eu estava na Copa da África em 2010, a Itália defendia o título e foi mal. Caiu na primeira fase num grupo fraco, com Nova Zelândia, com Eslováquia e com Paraguai. Empatou, perdeu para a Eslováquia e empatou os outros 2 jogos. Foi muito mal. Ali já tinha sido um aviso. Ali já tinha sido um aviso. E aí, 14, vem aqui para o Brasil, uma pena que você não tenha jogado, e aí caiu num grupo dificílimo, né, com Costa Rica, Inglaterra e Uruguai, acabou também caindo fora na primeira fase. Então foi um aviso, e aí ficou fora do Mundial de 18, quer dizer, a década de 2010 até 18, ela foi um aviso de que alguma coisa precisava mudar, e a Itália agora, eu concordo contigo, ela deve vir muito forte para a Copa do Catar em 2022. Agora, meu caro Rômulo, por que voltar ao Brasil? Qual a tua ideia? Porque aqui, só para te ilustrar, o calendário ele tá maciço, né? E se você vier para um desses 5 times que tu disseste, eu imagino times que estejam disputando aí as principais competições, Série A do Brasileiro, e Libertadores e Copa do Brasil, aqui não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar por causa da pandemia, né? Então o calendário vai até o dia 24 de fevereiro e com jogos quarta e domingo. Tá sendo bem difícil para os clubes aqui. Tá sendo difícil mesmo, o calendário é bem corrido, né? Mas, na verdade, aqui na Europa também é assim, Alexandre, porque os clubes que disputam a Champions League ou a Europa League, na verdade, eles jogam a cada 3 dias também. E geralmente os jogadores que jogam ou a Champions League ou a Europa League pelos seus clubes são convocados para defender as seleções do seu país, então acaba jogando literalmente de julho, quando começa, até maio, quando termina a temporada, a cada 3 dias. Então, isso realmente não seria um problema. Fisicamente, a gente está na nossa melhor fase agora. Inclusive, fizemos alguns testes físicos aí. Foi o melhor teste de toda a Itália aí. A gente fica super feliz, porque com 33 anos está com o melhor teste físico da Itália. Quer dizer que a gente está trabalhando forte, sério, de uma forma certa, né? Então, se voltasse para o Brasil, né, tem essa possibilidade, não está nada definido ainda, tem essa possibilidade, a gente estaria super feliz, prontos, né, fisicamente aí para estar voando, para estar ajudando o clube. E, claro, quando se trata do Brasil, Alexandre, o coração sempre bate um pouco Sim. mais forte, porque toda a família aí, praticamente eu fiz a minha carreira inteira aqui na Itália, na Europa, então até o pai, a mãe, meu sogro, minha sogra, os irmãos, a família que está crescendo agora com a sobrinha que nasceu, todos gostariam que a gente voltasse para o Brasil para pelo menos jogar uns 5, 6 anos aí, alto nível, clube grande, para que eles possam estar indo ao estádio, para a gente de perto. Que legal, cara. Desses 5 times aí, eu sou repórter, né, Rômulo? Eu não posso deixar passar, porque eu preciso te perguntar, me desculpe. Mas desses 5 times que eu imagino, 2 do Sul, gigantes, nada contra a dupla Atletiba, mas gigantes são Grêmio e Inter. E aí, 2 de São Paulo, eu estava pensando aqui, 2 de São Paulo, o São Paulo não está atrás de um jogador do teu perfil, e o Corinthians não tem dinheiro. Então, Santos e Palmeiras, eu imagino. E no Rio de Janeiro, um grande clube do Rio, na tua condição hoje para te contratar, é o Flamengo. Então, você tem preferência por desses 5 que estão atrás de ti, que você não revelou, que eu estou tentando presumir? Você tem alguma preferência de estado para jogar nesse momento? Ou, por exemplo, esses 5 times que estão tentando te contratar são todos realmente capazes de você ter uma boa condição? Não, Alexandre, como a gente sempre fez, né? A gente procura muito ver o projeto do clube. E até tem um domingo, como eu falei, eu tenho uma reunião com um diretor aqui de um clube bom aqui na Itália, muito bom o clube. A gente já marcou esse almoço para domingo, para a gente estar conversando aqui de perto para tentar definir alguma coisa. E eu sempre gosto de ver o projeto do clube, né? Não somente a parte econômica, que, claro, ela é importante para todo ser humano, a parte econômica, mas não é a prioridade no sentido que tem que ver se é um projeto vencedor, se o clube tem realmente ambição,
se quer permanecer com o treinador, por que daquele treinador, quem são os meus futuros companheiros. A gente sempre coloca tudo isso na balança para que a gente possa estar fazendo a escolha certa e para que a gente possa colher bons frutos, né? Abraçar o projeto para conseguir títulos, objetivos. Às vezes o clube tem um determinado objetivo, mas não tem as peças, né? Os instrumentos para chegar até ele. Então, acaba sendo um pouco frustrante. Mas a gente colocando tudo isso no papel aí, analisando bem, a gente consegue definir. Então, independentemente do clube, se tem um projeto vencedor, a gente vai ouvir. E se a gente ouvir e decidir abraçar, a gente vai dar o máximo para estar ajudando o clube, com certeza. Esse time da Itália aí, ele pode realmente ganhar essa disputa? Então a tendência, você tem hoje uma tendência maior de vir para o Brasil, ou ouvindo essa proposta italiana, você pode permanecer na Itália? Tá tudo aberto, na Tudo verdade, aberto. Alexandre. Tá tudo aberto porque como a gente está livre no mercado, então a gente tem tempo para pensar. Então, eu acho que vai depender muito, como eu falei, do projeto realmente, né? Mas também da velocidade que cada clube vai agir, né? Se o clube demorar muito, com certeza a gente vai acabar fechando antes. Embora a gente esteja livre no mercado, a gente também não quer demorar muito a tomar a decisão para não perder muito o condicionamento físico. Esses times brasileiros que eu citei, eu me aproximei do acerto, Rômulo? Tá bem perto, vou te falar que tá bem perto, Alexandre. Olha só, viu? Apenas por dedução, hein? Nenhuma informação, hein? Apenas por dedução. Tá perto. Apenas por dedução. E algum deles está mais avançado que outro? Não, tem um que está bem avançado. Meu empresário até hoje, às 4h30 aí, horário do Brasil, daqui a pouco vai ter reunião direto com o presidente de um clube aí, desses que eu falei, e vamos ver o que sai nessa conversa de hoje. Perfeito, então. Eu não quero insistir, até para não te deixar em saia justa, só para quem... Mas eu captei já. Eu captei por algumas informações que eu tenho aqui, eu já imaginei qual seja. Vai ser uma boa contratação, sem dúvida nenhuma. Agora, para quem não lembra de você, muito tempo aí na Itália, né? Você era um lateral direito, primeiro meia, depois um lateral direito, eu me lembro, forte no apoio, vigoroso, de boa qualidade, bom cruzamento. Na posição de volante hoje, se a gente fosse lembrar de algum volante brasileiro hoje, que atua aqui no Brasil, você tem o mesmo estilo, a mesma característica de quem, por exemplo? Você poderia se colocar numa comparação para nós? Só para quem não lembra de você, não é o meu caso, mas para quem não lembra de você. Não, é difícil fazer comparação, Alexandre. Eu até nem gosto de fazer comparação, porque cada jogador tem a sua particularidade, né, a sua característica. Então é muito difícil fazer comparação. Mas eu sou aquele meia, né, para o pessoal aí que não lembra de mim no Brasil, que corre muito durante o jogo, né, que dá realmente a vida pelo clube do primeiro ao último minuto. Gosto muito de ajudar forte na marcação e fazer toda essa parte de transição, né? Que hoje em dia ela é fundamental no futebol. Levar a bola da defesa até o ataque, fazer essa transição rápida, puxar um bom contra-ataque, defender forte, assim que rouba a bola, conseguir fazer essa transição rápida, né, pro ataque. Gosto de chegar dentro da área também. Então as minhas características são praticamente essas: defender forte, roubar e sair forte no contra-ataque, fazendo essa transição da defesa até o ataque. Muito bom. Meu caro Rômulo, 33, faz 34 quando? Não, só daqui a um ano, acabei de fazer 33. Então tá tranquilo. Jogador jovem ainda para a realidade, mais de 30, tem muita gente que, não dá, mas não. Dá para jogar por muito tempo, se cuidando. Eu tô vendo, você tá fininho, hein? Tá melhor cara fisicamente do futebol italiano, é isso? É isso? Fiquei super feliz com essa matéria aí, saiu agora dessa última temporada aqui. Depois, se quiser, te mando os dados aí que saíram, e fiquei bem feliz dessa matéria, desses números que saíram aí do Campeonato Italiano. Então a minha manchete da entrevista: volante ítalo brasileiro pode retornar a um grande clube da Série A. Estou correto? Tem essa grande possibilidade, sim, tá correto. Que espetáculo. Cara,
Muito obrigado, viu? Parabéns pela tua educação, pela tua postura, pelo teu alto nível, e que eu tenha a possibilidade de te entrevistar ao vivo aqui num dos jogos, que para mim vai ser uma honra e uma satisfação, viu? Muito obrigado pela entrevista e pela tua postura e pela tua presença. Eu que agradeço, Alexandre. A gente indo para o Brasil vai ser um maior prazer falar contigo pessoalmente. Eu só peço que tu fique só um pouquinho ainda aí que eu estou encerrando aqui. Quem gostou da entrevista, dê like, por favor, e quem não se inscreveu ainda no canal, venha e se inscreva conosco aqui no canal Pretzi UFC. Falei com o Rômulo, jogador ítalo-brasileiro, há muito tempo na Itália, grandes clubes, jogou aqui no Cruzeiro, do Atlético Paranaense, e que talvez volte ao futebol brasileiro. Um grande abraço e não se esqueçam, saúde sempre.